E aí gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 35 das Backrooms, An Empty Car Park, ou um estacionamento vazio. Dificuldade de sobrevivência 2, levemente seguro, contagem baixa de entidades. O nível 35 é um complexo de estacionamento de concreto mal iluminado, embora levemente colorido, normalmente e principalmente desprovido de veículos. Esse nível é cercado por um abismo escuro que deve ser evitado. Mais tarde, a Wiki afirma que esse nível é finito, o que faz sentido que ele tenha um abismo cercando o nível, como se fosse uma borda. É uma garagem enorme com luzes quentes típicas, bem como luzes coloridas verdes e azuis que brilham um pouco fracamente. Esse complexo tem 6 andares, incluindo um telhado. Curiosamente, esse nível não é infinito, e há paredes ao longo do perímetro do tamanho de um estacionamento típico. Raramente um carro pode ser visto. Entrar nesses veículos resultam em efeitos variados. As saídas são muito comuns nesse nível, no entanto, devem ser evitadas a todo custo. Provavelmente essas saídas devem se referir a saídas de estacionamento comuns mesmo, por onde carros passam. Ao se aproximar de uma dessas saídas, o complexo começará a se encher de carros. Se isso acontecer, o melhor curso de ação é prosseguir pela saída ou escapar para um próximo nível subindo em um dos carros e correndo o mais rápido possível pelos carros até uma escada. Detalhe, você já deve estar esperando que na área de saídas tenha alguma saída relacionada a escadas, mas não tem nenhuma saída na aba de saídas relacionada a escadas, então a gente não tem ideia de que saída é essa que ele está comentando. Passar pela frente ou atrás de um veículo fará com que ele acelere rapidamente. Esse carro continuará até bater ou até te matar. Efeitos ao entrar nos veículos. Alguns veículos têm um efeito que é levar você a outro nível, além de outros efeitos variados. Os veículos que levam a outros níveis serão postos na área de saídas. Os outros são os seguintes: um Ford Fusion 2015 preto não tem efeitos. Entrar em um carro funerário fará com que você tenha uma morte instantânea. Entrar em um Chevrolet Caprice 1973 clássico fará com que barulhos altos do motor sejam escutados, e uma música desagradável começará a tocar no veículo até que você saia. Entrar em um caminhão de sorvete tem efeitos desconhecidos, mas é melhor evitar. Entrar em um Jeep Cherokee 2018 branco fará com que o ar-condicionado seja ligado aleatoriamente em temperaturas aleatórias. Essas temperaturas mudam sem controle. Entidades do nível 35. Entrar em um ônibus escolar fará com que você escute crianças rindo. Recomenda-se não entrar nesses veículos, pois Smilers tendem a se esconder dentro deles. Smilers, nesse trecho, são a única entidade citada no nível, o que não indica diretamente que ela seja a única que pode ser encontrada no nível. Dificuldade de sobrevivência 2, são poucas entidades, mas tem. Provavelmente são vários tipos além dos Smilers, mesmo que só tenha sido eles citados na Wiki. Colônias do nível 35, não há bases, postos ou comunidades conhecidas nesse nível. Também não parece ser um nível muito confortável para isso, mesmo sendo relativamente seguro. Entradas para o nível 35. Esse nível pode ser acessado quebrando uma parede de tijolos fraca no nível 34. Essa tarefa é particularmente difícil, e essa é a única entrada citada nessa wiki. Significa que o nível 35 é extremamente isolado de certa forma. É quase impossível você cair nele sem querer. Também ele é um nível que não tem nada de especial. Então, saídas do nível 35. Entrar em uma ambulância fará com que as sirenes soem, e você será teletransportado para o nível 14. Entrar em um AM General HMMWV, também conhecido como Rumvee, resultará em um apagão instantâneo, e você será teletransportado para o nível 49. Além disso, é dito que o nível possui várias saídas, embora não seja recomendado se aproximar delas por causa do efeito de que vai encher o nível de carros. Agora, esses locais não têm saídas documentadas. Não se sabe ao certo onde você vai parar, porém é dito que provavelmente fazendo isso você passará por situações terríveis. Nesse vídeo foram citados os níveis 14 e 34. Esses níveis já foram feitos aqui no canal, então caso você não tenha visto, dá uma olhada lá. Mas então é isso. Esse foi o nível 35 das Backrooms. E aí, você moraria aqui? Sinceramente, eu não moraria aqui porque não tem nada de especial, mano. Esse nível não serve pra praticamente nada, nem pra coleta de recursos. Basicamente, não tem recompensa nenhuma vir pra cá. E pior, eu sei que tem muita gente pensando, uai, outro estacionamento? Já que o nível 22 também é um estacionamento. Mas óbvio, os níveis são bem diferentes um do outro. Mas gente, já foram cerca de 75 vídeos de Backrooms. Já tava na hora, na real, de uns temas começarem a se repetir. Isso vai acontecer mais daqui pra frente. Tem muito nível de floresta, já teve muito vídeo de hotel, tipo nível 5, nível 13. Então, coisas acontecem. Agora vamos dar uma olhadinha nos comentários. Sobre a descrição de como fazer um no-clip aparecer na Manila Room e não na Wiki, considerando a história, não colocariam como fazer na Wiki diretamente pra ninguém que quisesse tentar acabar caindo nos Backrooms. Mas, já na Manila Room, o cara já tá ferrado de qualquer forma. Esse comentário foi feito no vídeo da Manila Room e é uma questão muito interessante.
Seguinte, a gente já reclamou um monte de não ter um tutorial de noclip na wiki, e sempre nos questionamos o motivo disso. É preguiça? Eles só não acharam necessário? Não criaram ainda? Bom, esse comentário pode ter a resposta definitiva. Se eles colocassem um tutorial de noclip na wiki, quem visse nas frontrooms poderia tentar e acabar caindo nos backrooms com mais facilidade. E isso seria um problema. O pessoal dos backrooms não tem interesse de trazer as pessoas das frontrooms pra lá. Isso não é bom. Mas, se você já caiu nos backrooms, você já tá no nível 0, lá você precisa aprender um noclip. Então tudo que você precisa vai estar na Manila Room, e não vai estar na wiki, justamente para não incentivar as pessoas a tentar. Bom, isso é uma ideia interessante, mas temos algo a considerar. Eu lembrei de uma pergunta que me fizeram há um tempo. É possível falar com as pessoas das frontrooms estando nos backrooms? Já que, se a gente consegue ver a wiki, então significa que eles conseguem enviar coisas dos backrooms para as frontrooms, então o que impede deles de falarem com familiares? Bom, aqui eu preciso explicar uma coisa muito importante. Vou dar um exemplo. Vocês conhecem uma história chamada O Sol Desapareceu? Se você não conhece, é um Twitter que fica postando tweets contando sobre o que está acontecendo com ele. A história começa com uma publicação falando que o Sol desapareceu e que não fica de dia nunca. Conforme os tweets vão passando, ele vai contando que já se passaram vários dias e o Sol não voltou. E coisas estranhas estão acontecendo. Tem luzes passando, voando por aí, tem coisas entrando na casa dele, não tem mais energia elétrica, não dá pra confiar em outras pessoas. Obviamente, é uma história. O criador disso não tá fingindo parecer ser real. É uma história e ele tá contando de uma maneira diferente, pelo Twitter, onde ele pode responder às pessoas sobre o que tá acontecendo e fazer enquetes, por exemplo. Ah, será que eu devo sair de casa ou não sair de casa? Mas por que eu tô falando disso? Bom, se ele tá em um mundo apocalíptico, que não tem o sol, não tem energia elétrica, tá tudo escuro, então como que ele tem um celular funcionando pra postar os tweets? O celular dele deveria ter acabado a bateria há 2 dias, pelo menos, não há meses postando a história. E a resposta disso é simples, porque se ele não tivesse o celular, a gente não conseguiria ver a história. Ele precisa do celular pra postar a história pra gente ver a história. Se o celular dele não funcionasse, como ele poderia postar a história? Esse caso é meio que um caso que quebraria a lore dele, mas isso é necessário, porque se fosse seguir a lore certinha, simplesmente o Twitter não existiria e não teria história. Entenderam onde eu quero chegar? A gente só tem acesso ao wiki dos backrooms nas frontrooms, porque se a gente não tivesse o acesso, a gente não veria a história. O que eu quero dizer é que não, as pessoas dos backrooms muito provavelmente não conseguem falar com pessoas nas frontrooms, porque não existe nenhum relato disso até hoje que eu tenha visto na wiki. Também isso quebraria totalmente a ideia de nostalgia, de saudade dos familiares, essa questão de querer achar a saída, porque se eles tivessem contato com os familiares, resolveria parte do problema. Iria ter envolvimento da polícia, afinal o pessoal tava desaparecendo e agora que eles desapareceram eles voltaram, mas não conseguem achar eles porque eles estão em outro lugar. Mais de um relato disso iria acontecer e investigações começariam a ser feitas. E a única conclusão possível seria que os backrooms realmente existiriam. Imagina um monte de gente desaparecida ligando para familiares mandando mensagem e não conseguindo achar eles. Não é um caso isolado para que as pessoas, eu não acredito que isso está acontecendo. Seria uma gigantesca quantidade de pessoas desaparecendo e aparecendo de volta pela internet. Não teria como ignorar isso. Eles enviariam fotos dos backrooms e tudo mais. Então, enfim, isso seria um caso como achar a saída dos backrooms, que mudaria completamente a história. Mas isso não acontece. Não acontece porque as pessoas dos backrooms não têm contato com as pessoas das frontrooms. Não é um erro a gente poder ver a wiki. A gente tem que ver a wiki pra ver a história. E não é porque a gente tá vendo a wiki e tá vendo a história que automaticamente as pessoas nos backrooms têm contato com as frontrooms e poderia mandar mensagens pros familiares deles. É simplesmente o fato de que se a gente não tivesse acesso, não teria história e ponto. Então, não. Na lore, pelo menos do Wikidot, não temos, pelo menos por enquanto, relatos de pessoas dos backrooms entrando em contato com pessoas das frontrooms. E já teve muita oportunidade disso ser explorado. Em nenhum dos casos isso foi explorado. Como no caso da história do Meg, onde o líder do Meg poderia a qualquer momento, teoricamente, mandar mensagem pros familiares deles, mas ele não faz isso. Por quê? Porque ele não pode. É como se, a partir do momento que você caísse nos backrooms, a internet fosse meio que dividida, como se fosse uma internet de um universo diferente, que não conversa com a internet das frontrooms. E pensando por esse lado, o comentário que eu tinha respondido antes deixa de fazer sentido. Afinal, entre aspas, não existe uma wiki dos backrooms nas frontrooms. Então, não existe a possibilidade de alguém das frontrooms ver e tentar fazer um noclip e acabar nos backrooms. As únicas pessoas que têm acesso ao wiki são pessoas que estão nos backrooms. Ninguém das frontrooms pode ler. Entenderam onde eu quero chegar? Conseguiram entender o que eu quero dizer? Então, no início, esse comentário parecia fazer total sentido e levantou
levantou uma ideia muito interessante. Mas, infelizmente, quando a gente analisa um pouco mais profundamente, bem profundamente, a gente consegue chegar à conclusão de que não é essa a justificativa do porquê não tem um noclip na wiki. A ideia dos backrooms é mais ser uma espécie de roleplay, mas não literalmente. É como se a gente só tá lendo a wiki porque a gente também tá nos backrooms, entendeu? A gente só consegue ler a wiki porque a gente também tá lá. É pra gente fingir que a gente tá nos backrooms de certa forma, por isso a gente consegue ler a wiki. Não que a gente tá lendo a wiki dos backrooms nas frontals, entendeu? É mais ou menos por aí. Lembrando que temos um servidor no Discord e caso queira apoiar, temos o Seja Membro e o Valeu Demais. Considere enviar uma quantia ou se tornar membro caso goste e queira apoiar o meu trabalho. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar um like, se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada. Me segue nas redes sociais, links na descrição, vídeos novos toda segunda e sexta. Quarta pode ser um vídeo extra. Mas então é isso, até um outro dia.